Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Você certamente já ouviu essa frase em algum lugar, em algum contexto político, mas você talvez não saiba que ela saiu de um dos maiores livros da literatura italiana, O Leopardo, de Tomasi de Lampedusa. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura, tanto a contemporânea como os clássicos da literatura, dizem respeito ao nosso cotidiano, ao contexto no qual a gente vive. E hoje eu vou falar de um livro que foi escrito na Itália, nos anos 1950, e que é ambientado nos anos 1860, trata-se, portanto, de um romance histórico, e que, apesar disso, fala muito ao Brasil. Eu estou falando do romance do Tomasi de Lampedusa, intitulado Il Gattopardo. Essa aqui é uma edição italiana do Il Gattopardo, que em português já foi traduzido como O Gato Pardo, que é uma palavra que não existe no idioma português, é o nome de um felino, né, africano. Né? Essa aqui é a tradução da Marina Colasanti, publicada pela editora Record. Ela manteve o nome original, mas a maior parte das traduções adapta o nome para o Leopardo, como essa aqui da Companhia das Letras, edição traduzida pelo Maurício Santana Dias. Né? E também existe o filme O Leopardo, do Luquino Visconti, que é baseado aqui no romance do Tomasi de Lampedusa. Por que esse romance tem a ver com a realidade brasileira? Bom, a gente vira e mexe vê alguém falando a frase seguinte: se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Essa frase é uma espécie de expressão de cinismo político, de demagogia, de que você vai produzir mudanças institucionais, políticas apenas na superfície, apenas na aparência, para que os mesmos poderosos de sempre continuem mandando na situação. Isso é usado vira e mexe, a torto e a direito, e à esquerda e à direita também. Né? Analistas políticos e políticos de todos os matizes falam disso para indicar que existe uma manipulação da opinião pública, produzindo mudanças, modificações que são apenas cosméticas, mas que servem para encobrir o fato de que as mesmas pessoas que estão no poder permaneçam nele. Né? Então a gente ouve essa frase: se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Quando tem um impeachment, quando tem reforma econômica, reforma constitucional, projetos de lei, como agora, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, que vai ser abolida, e tem um projeto de substituição por uma outra lei correspondente, em que muda muita coisa, mas não muda o fundamento desse entulho autoritário, que ameaçar a liberdade de expressão de quem se manifesta contra o governo, criminalizando a contestação política. Né? Então, assim, esse é um exemplo que a gente tem agora no Brasil contemporâneo, desses dias, dessas semanas, de como a ideia de que se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude, nesses projetos de lei da Lei de Segurança Nacional, que não vai mudar nada, na verdade, mas vai produzir uma mudança de nome, de alguns itens, mas a essência do entulho autoritário vai permanecer a mesma. Por que essa frase aparece no Leopardo, né? Por que essa frase, sempre que alguém a menciona, está fazendo referência ao livro O Leopardo, do Lampedusa, mesmo que não o saiba. Essa frase aparece no romance porque a narrativa do Leopardo é ambientada na Itália de 1860. A Itália, pouca gente se dá conta disso, a Itália é um país, enquanto Estado unificado, muito recente, mais recente que o Brasil. O Brasil é um país muito antes da Itália, porque a Itália estava dividida em vários reinos. Então, o reino das duas Sicílias, o reino da Sardenha, e por aí vai. Né? E várias regiões da Itália tinham seus próprios monarcas, suas próprias instituições, incluindo aí o Vaticano em Roma, que tinha um poder sobre a região mais importante do ponto de vista político-histórico da Itália. Do que nós chamamos de Itália, que nesse momento nem existia. Porém,
ao longo do século XIX, surgiu um movimento de unificação da Itália, e este movimento de unificação teve como protagonista uma personagem muito conhecida de nós, brasileiros, que é o Garibaldi. Garibaldi, que veio para o Brasil, lutou no Sul, no Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha, e foi casado com uma brasileira, Anita Garibaldi. Isso foi tema de minisséries de TV, foi tema de romances, né? Tem ecos na obra do Érico Veríssimo, por exemplo, né? no Tempo e o Vento. E o Garibaldi, quando ele retorna para a Itália, ele lidera o movimento de unificação da Itália. É uma unificação da Itália que não é republicana ainda. Na verdade, seria unificar todos os reinos italianos debaixo de um só reino. Bom, então é esse o contexto. Em 1860, o Garibaldi desembarca na Sicília, né, aquela ilha que fica ao sul da Itália, para anexar a Sicília, o reino das duas Sicílias, como se chamava então, ao reino de Itália. O reino da Itália estava sob o domínio dos reis da Casa de Savoia, e o primeiro rei da Itália unificada foi o Vittorio Emanuele II. Bom, quando começa o livro, nós temos a personagem principal, que é o Dom Fabrício, príncipe de Salina, portanto um nobre siciliano, conversando com o seu sobrinho, que chama Tancredi, e ele descobre que o sobrinho, que a exemplo dele é de extração nobre, portanto pertence à aristocracia tradicional siciliana, o sobrinho dele, o Tancredi, se engajou nas tropas do Garibaldi. Ou seja, ele está, de alguma maneira, jogando contra o próprio patrimônio. Ele, um representante da nobreza e da aristocracia, está lutando do lado daqueles que estão querendo substituir a aristocracia siciliana por uma aristocracia peninsular, né, que vem do norte da Itália e tiraria poder das elites tradicionais da Sicília. E aí o tio, que é o protagonista do livro, que é o Dom Fabrício, príncipe de Salina, pergunta para o Tancredi, que é o seu sobrinho, fala, mas por que você está se engajando? E aí ele formula a frase famosa, que eu vou reproduzir o trecho aqui inteiramente, é a seguinte: ele diz: se não nos envolvermos nisso, diz o Tancredi, né, justificando seu envolvimento nas tropas do Garibaldi que estão unificando a Itália, se não nos envolvermos nisso, os outros implantam a República. Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Fui claro? Diz o Tancredi para o tio, que aceita o argumento do sobrinho, ou seja, é preciso produzir uma mudança que é mais ou menos superficial, a substituição de uma casa monárquica por outra, ou seja, perdem o poder os nobres sicilianos, mas eles continuam dentro de um regime que é monárquico, que é aristocrático, senão o risco seria a proclamação de uma república, que daí acabaria com todo o poder das elites tradicionais ligadas à aristocracia italiana. Então, essa frase, que entra logo no começo do romance como um indício das negociações políticas que eram feitas neste momento da unificação e criação do país, Itália, acabou extrapolando o romance e virando um símbolo de manipulação da opinião pública, de fingimento político, de gesto de assumir um papel que não é o seu para manter o seu verdadeiro interesse. Então, essa frase acabou sendo identificada justamente com esse cinismo político, que, ao mesmo tempo, no romance tem o sentido de um pessimismo político, ou seja, uma certa convicção, e aí a gente já desvincula isso de outros contextos e vai para o contexto específico do livro do Lampedusa, que é um pessimismo em relação à possibilidade de mudança de situações há muito consagradas. Neste caso, o ceticismo que permeia todo o livro, e principalmente o seu protagonista, o Dom Fabrício, príncipe de Salina, ceticismo em relação às possibilidades de transformação, mudança, emancipação social, política e até econômica da sua região, a Sicília. O livro encarna um pouco a ideia de que situações há muito consagradas, há muito engessadas, coaguladas, elas não vão se transformar ou só vão produzir transformações muito superficiais, porque existe uma espécie de fatalismo
que é da terra, do povo, da cultura, da própria história, que se repete mais do que se transforma. Este livro foi escrito entre 1954 e 1957 e ele foi publicado um ano depois da morte do Lampedusa, que se deu no próprio ano de 57, e o livro é publicado, portanto, em 1958. O Lampedusa tinha nascido em Palermo, na capital da Sicília, em 1896, de uma família nobre, e ele utilizou a figura do seu bisavô, que tinha interesses por astronomia, que era um homem muito culto, para forjar a personalidade do seu protagonista, o Dom Fabrício, príncipe de Salina, aqui no Leopardo, que também é uma personagem que tem um interesse humanista e científico, é um homem ilustrado, o representante de uma espécie de iluminismo tradicional associado às classes aristocráticas, à nobreza siciliana. E a narrativa do livro descreve uma certa decadência, uma certa extinção de um modo de ser, de um modo de vida, de uma classe. É um livro crepuscular, melancólico, permeado também por uma sensualidade meio mórbida, de quem se lança aos prazeres carnais de uma maneira terminal, se agarrando aos últimos resquícios de vitalidade antes da completa extinção ou desaparição. Então é um livro que fala do declínio da saúde da vida de uma personagem, que representa também o declínio e a vitalidade de uma classe que está sendo substituída por outras classes, tanto que o grande trecho narrativo do livro é o casamento desse Tancredi, né, essa personagem do sobrinho do protagonista, que fala a famosa frase: se quisermos que tudo mude, tudo tem que ficar como está. É o casamento do Tancredi com a filha de um burguês, com uma personagem de um filho de um burguês ignorante, mas muito rico, que vai se tornar mais nobre casando a sobrinha com um nobre, e que vai tornar mais rica esta classe aristocrática empobrecida, né? Então é o casamento do Tancredi com a Angélica, que é a filha desse burguês, que se chama no livro Calogero Sedara, não interessa muito, mostra um pouco os novos arranjos políticos da Itália unificada, em que a aristocracia tradicional tem que fazer concessões à burguesia ascendente. Então é esse mais ou menos o cenário desse livro, muito crepuscular, muito outonal, escrito com muita melancolia, belíssimamente escrito, e que, embora tenha sido publicado um ano depois da morte do seu autor, que teve o livro rejeitado por várias editoras, porque nos anos 50 na Itália, pós-guerra, pós-fascismo, havia uma exigência de uma literatura mais engajada e até progressista, de esquerda, né? Um livro meio melancólico, crepuscular, nostálgico da aristocracia em extinção, escrito por um nobre siciliano. Então, nesse momento, o livro foi considerado uma coisa meio passadista, nostálgica da aristocracia do século XIX, foi rejeitado por várias editoras, até ser publicado pela Feltrinelli, que é uma editora muito importante até hoje da Itália. O livro, inclusive, ganhou o prêmio Strega, que é o prêmio mais importante da Itália, e teve a adaptação do Luchino Visconti, feita em 63, tendo o Burt Lancaster no papel do Dom Fabrício, príncipe de Salina, o Alain Delon no papel do Tancredi, o sobrinho, e a Cláudia Cardinale no papel da sua noiva, que é a Angélica, né? Então, um trio de atores excepcionais, um filme belíssimo. Agora, esse livro não tem a ver com o Brasil só por causa daquela frase famosa: se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Porque essa frase cabe para contextos brasileiros e também não brasileiros. Em qualquer lugar do mundo em que haja esse cinismo político de mudar cosmeticamente as coisas para manter a ordem, o status quo, essa frase cabe, sem dúvida. O livro tem muito a ver com o Brasil por outros fatores, por uma certa semelhança que a gente nota e que transpira das páginas do livro entre a Sicília e o Brasil, especialmente o Brasil do Nordeste. A Itália tem muitas semelhanças com o Brasil em termos institucionais, políticos, históricos, e não estou falando só dos laços
por causa da imigração em cidades como São Paulo e Rio, por exemplo, tô falando, e do sul do país. Estou falando de um certo paralelismo, que não sei qual é o motivo que há, mas há. Por exemplo, um país sempre envolto em crises institucionais, um país com corrupção endêmica, um país em que a máfia tem um poder muito grande, assim como no Brasil, as facções criminosas e as milícias têm muito poder. A gente tem até a inspiração da Lava Jato brasileira no movimento italiano de tentar acabar com as redes criminosas envolvidas com política, que foi a Mani Pulite. A gente sabe que a Lava Jato teve como inspiração essa iniciativa dos juristas italianos, que foi a Operação Mãos Limpas. A Mãos Limpas é o modelo da Lava Jato. Então, a gente tem inúmeros paralelismos entre a Itália e o Brasil. E tem também um paralelismo geográfico, né? Enquanto o Brasil tem um sul industrializado e rico e um nordeste empobrecido, com miséria endêmica e elites tradicionais, os coronéis, a gente tem um paralelo muito forte, em que o sul da Sicília corresponde ao nosso nordeste. Inclusive pelas belezas naturais, pelo clima, e por um certo fatalismo, que é um traço meio mediterrâneo da cultura siciliana, que migra para o Nordeste brasileiro. Quando a gente pensa, por exemplo, no movimento armorial do Ariano Suassuna no Nordeste, ele traz muito dessa ideia de um certo fatalismo, uma certa dimensão trágica, de um tempo estagnado, que está presente na cultura mediterrânea e que migrou para as narrativas de cordel, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Então, há uma semelhança muito grande entre o contexto mediterrâneo, especificamente aqui siciliano, e o Nordeste brasileiro. E essa semelhança fica muito clara numa passagem que é a melhor passagem do Leopardo, do Lampedusa, em que vem um emissário do norte da Itália, ou seja, um emissário das forças que estão promovendo a unificação italiana e modernização da Itália em termos institucionais, para aliciar, cooptar o protagonista, que é um nobre, a fazer parte do novo arranjo, do novo concerto político da Itália unificada. E ele chega e tenta convencer o Dom Fabrício, o protagonista do livro. E daí essa passagem é cheia de conversas interessantíssimas que mostram as diferenças culturais, mas tem uma especificamente em que o príncipe de Salina ele define um pouco o que são os sicilianos e o que é a Sicília. E daí eu vou ler para vocês, são trechos um pouquinho mais longos, vejam se vocês não reconhecem muito do Brasil, especialmente do Brasil do Nordeste, nessa descrição da Sicília feita pelo Lampedusa. Então ele começa dizendo para o seu interlocutor o seguinte: eu vou utilizar aqui a tradução do Maurício Santana Dias e vou editar um pouco o texto para selecionar alguns trechos que são os que têm maior paralelo com o Brasil. Então diz o protagonista: na Sicília, não importa fazer o mal ou o bem. O pecado que nós, sicilianos, nunca perdoamos é simplesmente o de fazer. O sono, o que os sicilianos querem é o sono, e eles sempre odiarão quem os quiser despertar, ainda que seja para lhes dar os mais belos presentes. Todas as manifestações sicilianas são oníricas, até as mais violentas. Nossa sensualidade é desejo de esquecimento. Nossos tiroteios e facadas, desejos de morte. Desejo de imobilidade voluptuosa, isto é, ainda de morte, é a nossa preguiça. Veja, ele está falando de coisas que o siciliano tem, ou seja, uma espécie de orgulho que não quer mudar nada e não quer aceitar as mudanças trazidas de fora, mas ao mesmo tempo um conformismo, uma fatalidade em relação a um desejo, a uma sensualidade, uma imobilidade voluptuosa que é vista como um destino incontornável e que não vai que vai ser refratário, vai ser totalmente não permeável às mudanças e aos projetos de transformação. E aí, depois de fazer esse retrato do siciliano, né, imerso nessa sensualidade, nesse esquecimento, nessa imobilidade voluptuosa, ele corrige, por ser interlocutor, né, o protagonista do livro, e diz:
Eu disse os sicilianos, mas deveria ter acrescentado a Sicília, o ambiente, o clima, a paisagem. Estas, mais que o domínio estrangeiro e as violações incongruentes, lhe formaram o espírito. Esta paisagem que ignora os meios termos entre a malemolência lasciva e a aspereza amaldiçoada, que nunca é mesquinha, prosaica, relaxante, humana, como deveria ser um espaço feito para acolher seres racionais. Este clima que nos inflige 6 meses de uma febre de 40 graus, pode contá-los: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 vezes 30 dias de sol a pino nas cabeças. Este nosso verão tão longo e terrível quanto o inverno russo e contra o qual se luta com menos sucesso. Pode-se dizer que aqui neva fogo, como nas cidades amaldiçoadas da Bíblia. Em cada um desses meses, se um siciliano trabalhasse a sério, consumiria força suficiente para 3. Além disso, a água ou não existe, ou é preciso trazê-la de tão longe que cada gota se paga com uma gota de suor. E ainda temos as chuvas sempre tempestuosas, que fazem delirar as torrentes secas, que afogam animais e homens exatamente onde uma semana antes ambos morriam de sede. Essa violência da paisagem, essa crueldade do clima, essa tensão contínua em cada coisa, tudo isso formou o nosso caráter, que assim permanece condicionado por fatalidades exteriores e por uma assombrosa insularidade da alma. Desculpem se o texto ficou um pouco longo, mas eu acho que dá para entender o que ele está falando assim, olha, é como se o clima tivesse conformado o temperamento desses sicilianos, né? Essa chuva, essas labaredas de fogo que vem do céu, nesse verão interminável, e que às vezes é sucedida por torrentes de água que arrastam homens e animais, as enchentes que depois de secas e secas acabam castigando alternadamente o nosso Nordeste, assim como castigavam a Sicília. E isso tudo forjando um temperamento que é orgulhoso, extasiado com a beleza natural, com o sol, com o sentido de plenitude da paisagem, e faz com que se renuncie às transformações da história, trocando a natureza pela história e associando a natureza a um fatalismo humano. Essa característica do siciliano, que está na origem do seu orgulho e da sua miséria, é algo que a gente encontra perfeitamente em várias narrativas do romance regionalista nordestino, por exemplo, em vários autores que pensam nesse caráter singular do homem do Nordeste, que tem esse orgulho ao mesmo tempo viril e ao mesmo tempo conformado, resignado em relação ao seu destino, né, que faz conviver a beleza, o êxtase com a miséria endêmica e com um poder discricionário, um poder opressivo, como acontece nas estruturas arcaicas do Nordeste brasileiro, que repetem assim as estruturas arcaicas do poder que sempre governou a Sicília. Bom, claro que a gente pode localizar também muitas e enormes diferenças entre o contexto descrito pelo Lampedusa no Leopardo e o contexto brasileiro. Obviamente, é sempre muito redutor identificar duas realidades diferentes e querer que elas coincidam ipsis literis. Mas existe uma atmosfera do Leopardo que diz muito a nós brasileiros, que talvez diga mais a nós brasileiros do que, por exemplo, a um francês, ou a um português, ou a um inglês na Europa, né? Assim, a semelhança entre a Sicília do Lampedusa e o nosso Brasil é evidente, é eloquente quando a gente lê as páginas desse belíssimo livro, esse grande clássico da literatura moderna italiana, que é O Leopardo, de Tomasi de Lampedusa. Obrigado pela atenção, espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!